Olá, olá, tudo bem com você? Antes de começar esse vídeo, eu tava aqui pensando como é que eu falo sobre esse assunto sem demorar tanto. Enfim, falar sobre experiência de vida e associar isso com o aprendizado de leitura bíblica e de outras leituras seculares que a gente tem, acaba rendendo muito na fala, né? Esse ano de 2023 foi um ano que eu acho que, como muita gente, eu precisei quebrar para reconstruir, para remontar. E nesse processo de remonte, o Senhor, Ele sempre deixa algo precioso em nós. Vai ficando o ensinamento, vai ficando o aprendizado, a gente vai ganhando estrutura. E nesse processo, quando a gente está dolorido, às vezes, quando a gente ainda está no processo de cura, às vezes alguém aparece, alguém que precisa do nosso apoio. E nesse meio tempo, a gente embola um pouco o que a gente sente com o que o outro sente, mas a sensação de querer ajudar, a vontade de querer ajudar, pode nos ajudar a nos curar. E nesse processo de cura, em que eu mesma estou sendo curada, o Senhor tem a oportunidade, ou a outra pessoa tem a oportunidade também de receber essa cura. E muitas vezes o sofrimento faz com que a gente fique amargurado, que a gente perca as forças, ou que a gente se sinta de alguma maneira desesperançado. E esse não é um momento, né, de a gente pensar sobre isso. Eu acho que é o momento de a gente pensar exatamente o contrário, da gente juntar as nossas forças, de a gente entender, compreender que durante todo o ano de 2023, as coisas que aconteceram, que não foram muito boas de viver, elas foram importantes para tornar a gente quem a gente é agora. E tornando a gente quem a gente é agora, a gente vai para 2024 mais forte. A gente vai para 2024 com uma mala cheia de experiências que a gente viveu até aqui e com a possibilidade de sermos usados por Deus para ajudar outras pessoas, para que Deus possa fazer através de nós. Durante o ano de 2023, Deus fez por nós e fez através de nós. E a gente aprendeu muita coisa. Agora, de mala arrumada e de mala pronta, a gente parte para 2024 preparados com aquilo que a gente aprendeu para ajudar o próximo. Mas a gente também vai enfrentar novos desafios, porque os desafios, eles são inerentes à própria vida. Então, em 2024, novos desafios virão. Mas a nossa grande vantagem é que a gente nunca está sozinho, a gente sempre está acompanhado, Deus sempre está conosco. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a partir do momento que eu creio nele, o Espírito Santo passa a morar em mim. E morando em mim, o Espírito Santo vai me ajudar e vai guiar os meus passos e vai guiar os teus também, para que em 2024 você passe pelas dificuldades com muito mais sabedoria, muito mais resiliência e perguntando ao Senhor o que nós temos para aprender aqui agora, o que o Senhor tem para me ensinar aqui agora. Eu acho que esse é o grande lance. Lá em 1 Samuel, no capítulo 29, a gente vê que Davi, o rei, que foi o rei Davi, ele ainda não era rei nesse momento da história, ele parte para uma guerra. E lá, como ele não era descendente daquele povo manda ele de volta para casa. E ele diz: nossa, mas você vai me mandar para casa? Tem certeza? Se eu ficar, eu posso te ajudar na guerra. E o líder fala para ele: não, vá para casa. Tá todo mundo aqui querendo que você vá para casa, volte. E ele volta. E quando ele volta, que ele chega de volta na cidade onde ele estava, todas as mulheres, crianças, foram todos levados. E Davi, junto com os homens dele, não tem mais nada. A cidade está queimada, tudo foi destruído. Crianças, mulheres, idosos foram todos levados embora.
Então eles choram, mas eles choram muito. E a Bíblia diz que ele, no capítulo 30, diz que o rei Davi chora até perder as forças, até não aguentar mais chorar, até não ter mais força para chorar. É nesse momento que, não tendo mais força para chorar, ele procura o Senhor. E indo procurar ao Senhor, ele pergunta: devo perseguir? Terei êxito? Recuperarei o que perdi? E o Senhor diz que sim, que ele deve perseguir os inimigos e buscar aquilo que ele perdeu. No meio do caminho, eles encontram um egípcio. E esse egípcio, não sabendo para qual direção eles iriam, eles saem e encontram esse egípcio. E esse egípcio fazia 3 dias que não comia e não bebia água. Eles, no meio de todo o caos, de toda a agonia que eles estavam passando, de toda a tristeza, eles pararam, deram de beber, mataram a sede daquele egípcio, alimentaram, mataram a fome do egípcio. E depois de saciado e depois de suprida a fome, o egípcio acaba fazendo um acordo com ele. O egípcio que eles encontraram era justamente um servo do homem que havia, ou do exército, do líder, que havia levado as mulheres, as crianças, enfim. O egípcio estava doente. E o líder dele havia deixado ele lá, abandonado ele, à própria sorte. Não ia carregar esse peso. E ainda corria o risco de que, não sabendo que doença ele tinha, passar para os outros. Então ele foi deixado para trás. Não sabia ele que homens de Deus iriam encontrá-lo. E que ao encontrá-lo, e saciando sua sede, saciando sua fome, matando a fome, este homem iria indicar qual era o caminho certo a seguir para que pudesse reaver mulheres, crianças, todas as riquezas que tinham sido levadas. Quando a gente menos espera, o Senhor faz coisas inusitadas na nossa vida. A gente, no meio da dor, a gente tem a possibilidade de encontrar com alguém que está passando por uma necessidade ainda mais absurda e ainda mais urgente do que a nossa. Porque fome e sede não se espera, não dá para esperar. Deus dá a oportunidade a gente para que a gente encontre essas pessoas e a gente possa ajudá-las. E quando a gente ajuda, a gente tem a possibilidade de permitir que a gente tenha um momento de libertação das nossas próprias dores. Essa história do rei Davi com os seus homens, os seus soldados e esse egípcio nos mostra que em momentos dolorosos, ainda assim, vale a pena ajudar o próximo. Ainda assim, vale a pena estender a mão a quem precisa. E aí tem um livro que fez muito sucesso e durante a pandemia esse livro até circulou bastante, um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. E em um dos capítulos desse livro, ele fala sobre os 7 princípios para você ter felicidade e ele traz coisas muito simples, lições de vida muito simples. E uma dessas lições é fazer o bem ao próximo. Eles chegaram à conclusão, no livro, o livro reúne pesquisas científicas também, eles chegaram com a conclusão de que fazer o bem ao próximo é capaz de gerar hormônios de bem-estar, neurotransmissores de bem-estar, que podem durar cerca de 5 dias. Fazer o bem para uma pessoa. Essa sensação e esses neurotransmissores e esses hormônios de felicidade que são liberados a partir da prática do bem são tão importantes que eles conseguiram medir, inclusive, que pessoas que estando contaminadas com algum vírus conseguiriam ter um melhor desempenho físico, conseguiriam debelar a doença mais facilmente do que aqueles que não praticam o bem. E tudo isso em virtude do resultado que o bem traz para o nosso corpo. Veja, a Bíblia, tudo que está escrito nela,
serve para nosso entendimento, para nosso aprendizado. A gente não precisava de livros como esse para nos ensinar que fazer o bem ao próximo é capaz de nos libertar das nossas dores, das nossas frustrações emocionais. Mas a gente tem. Então a gente tem a Bíblia e a gente tem a ciência corroborando esse conhecimento. Eu quero então finalizar esse vídeo chamando você para que de repente em 2024, se você se vir no meio de uma grande dor, ou se você quiser prevenir grandes dores, talvez fazer o bem possa te dar maior resistência às dificuldades quando elas surgirem. E uma das coisas que é até sugerido nesse livro de Harvard é que você procure fazer o bem pelo menos uma vez ao dia, como se fossem pequenas doses de felicidade que você entrega para alguém, mas sobretudo que acumula em você. Porque se você pratica o bem todos os dias, se você procura fazer o bem todos os dias, isso retorna para você. Agora imagine o efeito cumulativo disso. Porque se ao praticar o bem, uma vez, você sente-se tão bem que é capaz de todas essas substâncias que trazem bem-estar para o teu corpo permanecerem fazendo efeito durante 5 dias, imagine se você faz isso todos os dias. O efeito que isso pode ter nas dores que a gente sente e na prevenção de dores que podem ser provocadas em virtude de desafios que a gente acaba enfrentando, porque os desafios são inerentes à nossa vida. Eu espero que você encare a entrada de 2024 com outros olhos. E eu sei que você, muito provavelmente, não está vendo só o meu vídeo, mas você vai ver muitos outros vídeos também, e outros vídeos trazendo mensagens positivas. Mas fica com aquilo que vai te servir. Fica com aquilo que pode acrescentar positivamente a sua vida, a vida de quem convive com você. Fazer o bem não é somente fazer o bem lá fora, mas é fazer o bem dentro da sua casa, com as pessoas que convivem com você. Eu acho que é a partir desse ponto que deve começar o ato de bondade, o gesto de gentileza. E a partir daí que isso se expanda para que a gente possa refletir Cristo da maneira mais genuína, da maneira mais bonita que deveria ser, porque fazer o bem é também um mandamento de Cristo. Eu vou ficar por aqui. Eu te encontro em 2024. Que o seu 2024 seja muito abençoado e cheio de gentileza e bondade. Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.